Olá, estamos de volta para a nossa 7ª aula do curso de Fundição e Soldagem. Na aula passada, nós terminamos de estudar o processo de fundição em molde permanente, analisando mais especificamente o processo de vazamento da liga metálica por injeção. Nessa aula, nós vamos estudar a automatização dos processos de fundição, como alguma das etapas desse processo podem sofrer a automatização para melhor produtividade. Então vamos olhar os nossos tópicos de aula. Vamos iniciar com uma introdução para contextualizar o assunto e em seguida apresentar uma visão geral sobre a automatização, tratando da sua necessidade e como ela pode ajudar neste processo de fabricação. Depois vamos começar a ver detalhadamente o processo de automatização em algumas das etapas da fundição, na modelagem, na moldagem, no vazamento, na desmoldagem e, por fim, para fechar a nossa aula, vamos mostrar um exemplo de sucesso em relação a essa automatização na indústria. Então vamos iniciar a nossa aula. Então, na introdução, nós devemos lembrar que, atualmente, é quase impossível pensar em automação industrial sem se lembrar do computador. O computador está presente em praticamente todos os processos de fabricação, e talvez o exemplo mais clássico da atuação do computador nos processos de fabricação seja na usinagem, né, quando a gente já tem máquinas ferramenta contando com comando numérico computadorizado. Então, aquelas máquinas que até há alguns anos atrás elas trabalhavam manualmente, né? O operador ele precisava ficar manuseando alavancas, manivelas para dar movimento relativo à ferramenta e à peça. Agora nós temos máquinas com o comando numérico computadorizado, os famosos CNC, que permitem que, através de uma programação adequada, essas máquinas cumpram uma sequência lógica de tarefas. E na fundição, isso não podia ser diferente, onde a sua utilização, no caso a utilização do computador, já começa muito antes do vazamento do metal líquido no molde. No projeto de uma peça a ser fundida, já se utiliza o computador para analisar a capacidade dessa peça de enfrentar situações ou suportar, né, diversas necessidades para a sua aplicação, como, por exemplo, suportar esforços sem se deformar ou se romper. Isso é extremamente importante para a peça, para que ela possa ser aplicada e ter uma vida útil funcionando no sistema mecânico para o qual ela foi projetada. Suportar variações de temperatura, principalmente se essa peça irá atuar em ambientes de temperaturas extremas. Permitir o fluxo adequado de líquidos e gases. E, enfim, cumprir a sua função com eficiência, ou seja, garantir que este produto final, essa peça fabricada, ela irá trabalhar da maneira mais correta possível, né? Irá executar a sua tarefa, a sua aplicação, tal qual ela foi projetada para realizar. Então, a fabricação do molde e, por consequência, deste produto fundido só será aprovada, então, quando essas análises forem concluídas e obtiver como resultado, né, a certeza de que a peça irá funcionar adequadamente, baseada no processo mais eficiente utilizado para a sua fabricação. Continuando, então nós percebemos que cada um dos processos de fundição que nós já estudamos nas aulas passadas, irá permitir um nível de automação diferente. E este nível de automação diferente que cada processo pode sofrer, irá influenciar no resultado do produto final. Aqui nesse slide, nós mostramos uma tabela que é muito interessante, porque ela pega todos aqueles processos de fundição que nós já estudamos
e compara eles de acordo com as suas principais características ou propriedades. E de acordo com essas características dos processos, isso vai permitir que ele seja mais ou menos automatizado. Em regras gerais, os processos mais simples, como o caso de areia verde, vai sofrer um menor nível de automatização. E os mais complexos, como por exemplo cera perdida e fundição em moldes permanentes, vai sofrer um processo de automatização mais completo. Continuando, então ainda na fase de projeto, outros aspectos serão necessários de ser avaliados, como por exemplo, a geometria da peça, né? Essa geometria ela deve ser considerada a fim de facilitar a sua extração do molde. Não adianta, por exemplo, ser fabricado um molde bipartido, no caso de trabalho com moldes metálicos, moldes permanentes, um molde bipartido, apenas duas metades, para se fazer a desmoldagem de uma peça de geometria bastante complexa. Não será possível, né? Então, no planejamento, no projeto do molde, deve ser destinado, né, um tempo com responsabilidade para projetar como será a desmoldagem dessa peça baseada na sua geometria, para que seja possível fazer a extração deste produto final solidificado ao final do processo. Ainda, a localização adequada dos canais de vazamento e de distribuição do metal líquido, de modo que se propicie um enchimento correto do molde. Então, a localização desses canais também deve ser planejada de maneira que se consiga uma efetividade melhor no preenchimento da peça, e ainda que o escoamento dessa liga metálica seja, né, o mais suave possível, sem turbulências que podem gerar bolhas ou porosidades na superfície da peça. As sobremedidas também são consideradas na fabricação do modelo, para que a peça, ao contrair durante o seu resfriamento, consiga chegar ao seu tamanho correto. Então, aquela questão que nós já falamos sobre o coeficiente de contração da liga metálica que está sendo utilizada para preencher a cavidade do molde. Então, uma vez que se conhece qual a liga metálica será utilizada para a fabricação da peça, pode-se prever um molde já suprindo este coeficiente de contração, de maneira que as dimensões da cavidade do molde, ao serem preenchidas e esta peça solidificar, teremos como resultado uma peça, um produto final, nas dimensões que foram especificadas em projeto. Uma vez obtidos os desenhos finais da peça e do seu modelo de fundição, a fase seguinte será a construção deste modelo. Então, a partir de agora, nós vamos focar em algumas etapas do processo de fundição, iniciando pela fase de fabricação do modelo ou a modelagem. Então, no processo convencional de construção do modelo, né, quando ele não sofre nenhum tipo de mecanização ou automatização, a sua precisão dimensional e acabamento da superfície deste modelo dependem quase que exclusivamente da habilidade de um profissional, o profissional chamado modelador de fundição. E aí é muito difícil se garantir uma precisão dimensional, porque tudo vai depender da habilidade de um ser humano. Por mais que ele seja realmente experiente e bastante habilidoso, nós podemos ter a situação de encontrar variações geométricas e dimensionais, mesmo que com um mínimo de gradiente entre os modelos que forem confeccionados por ele. E assim, numa linha de produção, onde nós precisamos de um lote de tantas peças iguais para serem colocadas no mercado,
algumas dessas variações podem não estar em conformidade com as especificações de projeto. Muitas vezes, devido à geometria complicada, tais modelos precisam ser confeccionados por meio de montagem ou colagem de várias peças. Essa questão da geometria complicada nós estudamos lá na parte de fundição em cera perdida. E nós vimos que em alguns casos, né, são necessários várias pequenas partes de modelos de cera para serem colados formando o modelo da peça inteira, uma peça de geometria bastante complexa, né? E isso deve ser previsto na fase de projeto, de planejamento do processo, para que se escolha a maneira mais adequada de confecção deste modelo. Continuando, novamente então a automação se faz presente para facilitar o trabalho. Então, neste caso, a partir do desenho do modelo realizado com auxílio de computador, em alguns softwares conhecidos como, por exemplo, AutoCAD, SolidWorks, enfim, pode-se planejar, né, a geometria, dimensões desse modelo, e a partir da comunicação disso com o comando do computador, produzir um programa que irá fazer com que máquinas sigam a sequência de tarefas contidas nesse programa para executar a fabricação desse modelo, garantindo a sua precisão dimensional. Este programa irá controlar os movimentos da ferramenta de uma máquina sendo uma máquina operatriz computadorizada. E essa ferramenta, por sua vez, irá esculpir a geometria do modelo na madeira, material plástico, isopor ou até algum material metálico. Então, dessa forma, atualmente o que as grandes empresas fazem é o planejamento, dimensionamento desse modelo através de softwares adequados para essa função, e a partir deste projeto do modelo terminado, a sequência de passos para a fabricação deste é inserida no comando numérico de uma máquina, como por exemplo um centro de usinagem, e este executa essas tarefas sequencialmente de maneira a dar forma ao modelo, como pode ser observado aqui na figura da direita. Agora passando para a automatização na fase de moldagem. Então, a fabricação automatizada de moldes utiliza-se também de máquinas, porém nesse caso as máquinas de moldagem. A operação dessas máquinas foi se automatizando com o tempo, primeiramente com o auxílio de mecanismos, de servos-mecanismos ou pistões, enfim, e depois com o uso de componentes elétricos, principalmente os relés, e finalmente se utilizando dos próprios computadores. Nessa situação, ao homem, ou seja, ao operador, que antigamente era quem botava a mão na massa para fazer esse trabalho, apenas restaram as tarefas de supervisão e manutenção deste equipamento, além também da realização de uma ou outra tarefa operacional, como por exemplo a colocação de grampos e parafusos para fechar o molde. Então, com o auxílio da automatização, agora as grandes empresas em suas linhas de produção de moldes para fundição têm máquinas que fazem esse trabalho para o operador, e também de uma maneira que garante maior precisão na realização dessa tarefa. Ou seja, a quantidade de areia que se usa para o preenchimento do molde, o nível de compactação passam a ser muito mais uniformes na fabricação de todos esses moldes. Continuando, essas máquinas então apresentam as seguintes funções, entre elas receber as caixas dos moldes, preencher essas caixas com a areia de moldagem,
compactar a areia contra as paredes das caixas e contra o modelo que está inserido no interior dessa caixa, posicionar os machos quando, dependendo da geometria dessa peça que irá ser fabricada, são necessários a utilização desses machos, confeccionar os canais de vazamento e ainda realizar o fechamento e travamento desta caixa. Na imagem do slide podemos ver a linha de produção de uma determinada empresa em que esteiras levam essas caixas até módulos totalmente automatizados que contêm os silos de areia de moldagem que irão se abrir, permitindo que o volume adequado de areia caia sobre a caixa para preencher o volume dessa caixa de moldagem. Ainda irão atuar alguns mecanismos vibracionais e de compactação para compactar esta areia na caixa, né, fazendo com que ela garanta o maior contato possível com o modelo, obtendo assim cada vez mais, né, representar os detalhes, a geometria e as dimensões deste modelo. Continuando, dentro da questão da simulação, daquela parte de planejamento antes da fabricação dos modelos, vários pontos são necessários de serem analisados, como por exemplo, o fluxo de calor e direção de crescimento. Esta questão do fluxo de calor precisa ser cuidadosamente analisada, pois a partir deste estudo é que se consegue confeccionar um molde que permite o tempo adequado para que a liga metálica que preencheu a cavidade daquele molde se resfrie para solidificar, dando origem ao produto final, de maneira que ela obtenha as melhores propriedades mecânicas possíveis. Já vimos em aulas anteriores que existe um tempo correto para que isso aconteça. Irão haver prejuízos nas propriedades da peça, caso ela resfrie de maneira muito rápida e também caso ela resfrie de maneira muito demorada. Então, o projeto desse molde com dimensões das suas paredes, por exemplo, dos seus canais de vazamento de alimentação, enfim, e o material da areia, a concentração dos elementos que formam essa areia de moldagem, irão influenciar bastante no fluxo, na dissipação deste calor. Ainda a direção do crescimento durante o resfriamento e solidificação dessa liga, a direção do crescimento das estruturas, no caso as estruturas dendríticas dele, também irão ter muita influência nas suas propriedades finais. Focando um pouquinho mais na formação da microestrutura. Então, em relação à questão do fluxo de calor para resfriamento do molde e solidificação dessa liga, irá influenciar fortemente na microestrutura desta peça e, por consequência, nas suas propriedades mecânicas finais. Deve-se fazer um planejamento e simulações de maneira que seja possível, no tempo adequado de resfriamento e solidificação dessa peça, se obter os grãos característicos, né, da estrutura desse material, como por exemplo a região coquilhada em sua periferia, os grãos colunares e ao centro os grãos equiaxiais, o que irão formar a estrutura desta liga metálica quando solidificada. Continuando, também é possível de se analisar durante esta fase de planejamento de simulações a questão da contração na solidificação. Neste momento já são considerados as propriedades da liga metálica que se pretende fundir. Essa liga metálica
foi previamente selecionada de acordo com as propriedades mecânicas que se necessita para o produto final. Então, como esta liga metálica já está selecionada, se tem o conhecimento do seu coeficiente de contração. E baseado nesse seu coeficiente de contração, tanto as dimensões da cavidade do molde que tem o negativo desta peça, como também o volume do maçalote, são projetados. O maçalote, se nós formos lembrar, é aquela estrutura que vai guardar um volume excedente de liga metálica para que, quando iniciar o processo de contração na solidificação, evitar de ficarem vazios ou mal preenchimentos nessa peça, os velhos rechupes. Então, quando iniciar a contração e algum vazio começar a se formar na peça, este excedente de liga metálica irá escoar, preenchendo este vazio e assim eliminando o problema de rechupes. E baseado nessas simulações, pode-se prever tanto o volume como a geometria e também a posição deste maçalote em relação ao molde, assim garantindo maior eficiência ao processo de fundição dessa peça. Também são simulados e planejados os sistemas de preenchimento. Esse sistema serve para se evitar turbulência durante o vazamento da liga metálica, e evitando-se essa turbulência, consegue-se minimizar as bolhas e projeção de metal. Então, da mesma forma que volume, geometria e posição de maçalote são planejados, também são planejados a geometria, as dimensões e posição dos canais de vazamento, alimentação e distribuição, de maneira que se tenha a menor turbulência possível durante o escoamento dessa liga metálica através desses canais até chegar na cavidade do molde, que irá fazer o preenchimento desta peça. Falando agora um pouquinho sobre a automatização no vazamento. Uma vez preparado o molde, este é levado por uma esteira transportadora até a estação de vazamento. E esta estação de vazamento é composta por cadinhos que são alimentados por metal líquido a partir de um forno de fusão. Essa etapa do processo de fundição traz, em relação à automação, uma justificativa adicional àquelas já vistas, que é a segurança industrial. Até agora, nos processos anteriores, nas etapas anteriores de fundição, onde também se aplicava a automatização, essa aplicação da automatização ela visava principalmente a questão da produtividade, né, você conseguir fazer mais rapidamente cada processo de fundição de uma peça e assim mais rapidamente terminar de fazer a fabricação daquele lote de peças fundidas. E também visavam uma melhor qualidade superficial, ou melhor acabamento a este produto e, como consequência, melhor propriedades mecânicas a ele, né, para a sua aplicação. Porém, agora, na etapa de vazamento, a automatização tem uma outra justificativa, que é a segurança industrial, ou seja, a segurança do operador que está executando essa tarefa. Por que isso? Ora, o calor existente nesse setor faz com que o trabalho dos operadores seja muito fatigante. São temperaturas absurdas, né, que chegam quase ao limite do que o corpo humano consegue suportar em uma atividade de trabalho durante o tempo de trabalho que esses operadores passam em contato com essa situação. Além disso, a repetição monótona desta mesma operação, desta mesma tarefa, durante todo o seu expediente, né, uma operação e a presença dos metais fundidos naquele ambiente de trabalho em elevadas temperaturas,
são convites aos acidentes de trabalho. Continuando, finalmente, a automatização na desmoldagem. Então, após ser dado o tempo de resfriamento necessário para a solidificação daquela peça, os moldes são abertos e as suas peças são retiradas. E nessa etapa, na etapa da desmoldagem, a automação completa é difícil, principalmente se as peças são muito grandes ou se o número de tipos diferentes de peça é elevado. Não existe um padrão, né, de automatização para a desmoldagem. Tudo vai depender das características do molde e principalmente das características geométricas desta peça. Uma peça com geometria muito complexa vai tornar muito complicada a automatização deste processo e também vai tornar muito dispendiosa a fabricação do molde. Um molde metálico, por exemplo, que irá ser usado para a fundição de uma peça de geometria muito complexa, quando do tempo de resfriamento e este produto já solidificado precisar ser desmoldado, em quantas partes esse molde metálico irá precisar se abrir para que seja feita a desmoldagem, a retirada dessa peça. Então é muito complicado. Muitas vezes, por mais que possa se ter alguma parte automatizada nesse processo, também algumas partes ainda precisam ser manuais. Ainda a peça pode apresentar rebarbas que prejudiquem o seu funcionamento e ainda causam má impressão visual. Nesta fase, a utilização de robôs industriais tem se mostrado bastante adequada. Porém, nem sempre em um lote de tantas peças, o nível de rebarba desses produtos solidificados é o mesmo. Então, por mais que esses robôs consigam eliminar uma parte padrão dessas rebarbas, talvez em algumas das peças desse lote ainda permaneça uma quantidade que irá necessitar de uma nova sessão de rebarbação, porém agora de maneira manual pelos operadores. Com a utilização de ferramentas abrasivas rotativas, essas máquinas, obedecendo a sequência de instruções que foram previamente programadas, podem se adaptar a uma grande variedade de geometrias. Então, é fácil fazer algumas modificações na sequência lógica de tarefas que essa máquina irá obedecer e irá executar. Assim variando também a possibilidade de geometria de peças a serem rebarbadas e os contornos para ser feitos com maior precisão e rapidez. Mas por mais que isso ajude bastante, né, esse nível de automatização nesse processo, não garante que 100% dele possa ser feito pelos robôs automaticamente. Em alguns casos ainda são necessárias, né, as intervenções humanas nesse processo. Agora, para finalizar, vamos apresentar um exemplo na indústria de automatização em uma empresa de fundição. A automatização dos processos de fundição, ela tem sido questão para a sobrevivência da indústria. Então, existe uma preocupação em relação à automatização para que a indústria consiga se manter competitiva no mercado. Aquelas indústrias que não forem se adequando, elas estão se tornando cada vez mais obsoletas. Então, se uma indústria não se adequar a esse processo de automatização, ela inevitavelmente passa a ficar cada vez mais obsoleta e irá perder espaço no mercado para as empresas que estão se preocupando em implementar essa automatização. Como exemplo deste processo e um exemplo de sucesso, né, pode-se citar a Fundição Tupi, que é uma empresa brasileira sediada na cidade de Joinville, em Santa Catarina. A imagem do slide mostra a vista aérea
desta empresa, desta indústria. Então podemos ver todos os setores dessa fundição e ainda podemos ver uma parte da região cuja empresa fica responsável por cuidar e prezar por este meio ambiente. Empresas muito grandes e que costumam gerar resíduos e possibilidades de descarte em seus processos, elas são incentivadas a adotar uma parte da natureza da região em que estão inseridas e a cuidar desse ambiente, reduzindo o descarte no mesmo. A empresa que consegue, né, fazer esse tipo de ação, ela ganha alguns incentivos em relação a despesas, a orçamentos, enfim. E agora, algumas características da Tupi. Então, a empresa foi fundada em 1938, atualmente produz 500 mil de tonelada por ano em peças de ferro fundido, emprega mais de 8.000 colaboradores e exporta metade da sua produção para países como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Itália, Japão e entre outros. Um dos segredos do seu sucesso, então, é justamente a automatização. Então, foi a entrada, a preocupação, né, com automatizar os seus processos que fez com que a fundição Tupi se destacasse em relação às outras. Para se ter um exemplo, foi a Tupi que, em 1975, introduziu no Brasil o processo de fundição contínua. O que diz esse processo? É uma espécie de produção em linha que consiste em fundir, moldar e conformar o produto final em uma linha de operações. E isso elimina tempos intermediários e gera um controle rigoroso na qualidade deste produto. Então, ações corajosas como essa que tornaram a Tupi uma das líderes mundiais no segmento de fundição atualmente. Essa história de sucesso mostra como é importante, né, de uma empresa buscar esse processo de automatização para se manter competitiva no mercado. Bom, por enquanto ficamos por aqui e até a próxima aula.